No Redação Sport TV de hoje, discutiram sobre esse momento do Bahia, o nível de expectativa proveniente do investimento que foi feito para essa temporada e também projetaram movimentações para esse recorte de abril, né, do dia 1º ao dia 19, por conta da cláusula ali no regulamento da Confederação Brasileira de Futebol com relação aos jogadores que estão atuando no Campeonato Estadual, né, a cláusula Água Santa, como foi destacado aí pelo Martim. Além disso, analisaram também o jogo contra a equipe do Caxias e a superação do Bahia de ter conseguido vencer com mais emoção até do que deveria. A gente vai trazer esse destaque aqui para você em mais uma do Deu na Rede do Esquadrão, onde a gente traz o que está sendo dito, falado, comentado, debatido sobre o Bahia, direta ou indiretamente. Veja aí tudo o que foi dito. Estamos de volta com a Redação Sport TV, recebendo Martim Fernandes e Gilmar Ferreira. Vamos agora até Salvador para falar com o Danilo Ribeiro sobre o sufoco do Bahia, né? Quando o título do jornal é UFA, com exclamação, né, Danilo? É porque o negócio foi brabo mesmo. Bom dia. Bom dia, Barreto, todos que acompanham o Redação. Eu resumo a partida de ontem como uma transição de sentimentos. Começou com um susto, depois tranquilidade, depois uma extrema tranquilidade, depois angústia, sofrimento e esse ufa que você citou agora há pouco, que é o Bahia classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. Quem assistiu a maior parte do jogo, nem de longe apostaria no desfecho que teve. Isso porque, logo no início da partida, o Caio Alexandre, jogador muito bom da equipe do Bahia, o volante, acabou fazendo um gol contra, mas o Bahia virou com uma certa tranquilidade no primeiro tempo. Isso porque conseguiu envolver o time adversário na posse de bola, empatou com o Cauli, que embora não esteja na excelência do futebol dele do ano passado, consegue fazer jogadas importantes individuais e fazer um gol como ele fez. E o segundo gol do Bahia, o da virada, foi bem emblemático. Foi um toque de letra de Everton Ribeiro, o Everaldo acabou colocando a bola para dentro da área e o Tassiano fez simplesmente o gol de número 10.000 da história do Bahia. Um gol emblemático que fica para o melhor jogador do Bahia no momento, que é o meia Tassiano, que é polivalente. Ele é meia, é centroavante, se quiser jogar de volante, joga em qualquer posição. De longe é o jogador do Bahia que vive a melhor fase. A partir daí, domínio completo do Bahia. O Caxias não conseguia jogar de igual para igual, mas também não conseguia se defender, impedindo que o Bahia trocasse passes no ataque. E os protagonistas do momento no tricolor, de longe, são os dois volantes, o Jean Lucas e o Caio Alexandre, e o Tassiano. Everton Ribeiro e Cauli são jogadores importantes, mas eu não colocaria no mesmo patamar de destaque desses outros jogadores neste momento na equipe do Bahia. O jogo estava tranquilo, 2-1 permanecendo até o final, até que em uma bola o Robinho foi lá, cabeceou, ganhou do Rezende, 2-2 no placar e a decisão vai para os pênaltis. E aí um misto de sentimentos. A equipe do Caxias perde os 2 primeiros pênaltis, a equipe do Bahia perde 2 pênaltis naquela sequência de 5 contra 5 e na 8ª rodada de cobranças o Denilson perdeu e o Vitor Cuesta deu esse ufa que você citou agora há pouco aí, Barreto. Os confrontos estão ficando mais pesados agora já, né, nessa fase de Copa do Brasil. O Caxias está nas semifinais do Campeonato Gaúcho, né? No ano passado foi finalista, enfrentou o Grêmio. Então, tem desafios maiores aí, né, para os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro nesse momento. E o Bahia passou por um deles. Mas ontem foi mentiroso o placar, assim, pro que foi o jogo. O Bahia foi muito melhor. O Bahia tem um problema de... A gente estava falando do Bragantino aqui, mas de contundência. O jogo ontem do Bahia parecia um grande meio de campo. Se fosse um jogo sem traves, o Bahia ganharia esse jogo por muito, assim, porque tinha total domínio, perdeu um monte de gol. Olha o meio de campo do Bahia, é uma delícia de ver Caio Alexandre, Cauli, Jean Lucas e Everton Ribeiro. E Everton Ribeiro é uma delícia, assim, o futebol flui, é muito bonito de ver, mas perdeu muito gol e o Caxias nem tentou, nem foi tão incisivo assim. Não é que o Bahia em nenhum momento sofreu pressão. A bola vadia, né? Sofreu 2 gols absurdos. O primeiro é um gol contra, assim, estranho, bate meio no peito, meio no pescoço do Caio Alexandre. E o segundo é um contra-ataque, assim, muito raro. Não tinha um contexto de jogo em que o Caxias estava tentando buscar o empate. Foi um ataque, assim, aleatório, enfim. A justiça acabou sendo feita nos pênaltis, porque o Bahia foi muito melhor ao longo do jogo. A classificação foi nos pênaltis e com emoção dentro da cobrança de pênaltis, como descreveu aí o Danilo, né? Vamos ouvir o Rogério Ceni, técnico do Bahia?
Destaque, eu acho que muito mais o lado positivo, eu acho que o meio-campo funcionou bem, eu acho que cansou um pouco no final, mas Everton estava bem, se sentia bem. Eu acho que foi um bom jogo, eu acho que o placar não reflete o que foi o jogo e realmente o sofrimento final, né, se dá porque nós não tivemos calma para finalizar o jogo bem antes do minuto, nem sei que minuto era, 40 e pouco, quando acontece o gol do Caxias. Vai muito na linha da análise que fez o Martim aqui, né, Danilo? De que o meio de campo do Bahia funcionou bem e dominou o jogo. O meio de campo do Bahia, na verdade, já vem funcionando bem durante a temporada. Essa equipe do Bahia que entrou em campo ontem é a equipe que também joga a Copa do Nordeste, já contra o Ceará na semana passada, consegue ter um domínio muito grande do meio de campo, até porque o planejamento foi montado para isso. A grande crítica que se faz o Bahia ainda é no setor de defesa. A torcida tem pegado no pé, principalmente no zagueiro Canu, que ainda não está no nível em que esteve no ano passado, em determinados momentos da temporada. E ontem teve uma cena curiosa, Barreto, que me chamou a atenção e chamou a atenção de algumas pessoas também, até porque, por conta disso, o técnico Rogério Ceni até citou esse assunto na coletiva. O Everton Ribeiro, a grande contratação do time, a estrela, o camisa 10, o capitão, ele só foi para as cobranças de pênalti na 7ª cobrança. E aí o Rogério até respondeu na coletiva que o Everton Ribeiro não tinha treinado tão bem e que quando ele passou para ver alguns jogadores que queriam bater o pênalti, não se manifestou. E aí fica aquela questão, se ele não treinou tão bem, ele está certo em não ir para as primeiras cobranças, ou de fato o craque do time, o camisa 10, independentemente do contexto, tem que chamar a responsabilidade. O problema do pênalti é que precisa de confiança, né? Às vezes, eu mesmo já fui crítico aqui a decisões tomadas. Eu me lembro de uma em que o Rogério deu uma explicação. Cara, vida, não vou lembrar em que clube ele estava. E o Rogério disse, olha, acho que foi no São Paulo, temos aqui 2 ou 3 batedores oficiais e entre eles é decidido quem vai cobrar. Não tem uma hierarquia, né? A prioridade é desse e tal. Eles decidem lá porque também tem que ver como é que o jogador se sente. Eu, às vezes, acho ruim quando o jogador fala, não, dá em mim que eu tô com confiança. Eu que fiz a jogada, ou eu tô brigando pela artilharia. Tem que ter um especialista, um batedor de pênalti. Melhor que tenha um pouco de... Quando não está com confiança também é bom avisar. Se bem que o Everton bate com extrema confiança, né? Foi uma batida de cavadinha ali. O jogador tem que estar com a cabeça no lugar para fazer isso. Ainda mais quando você tem a responsabilidade. O Bahia chegou como favorito, o peso do projeto, né? O tamanho do investimento. Isso tudo acaba trazendo um fator emocional que precisa ser realmente ponderado, precisa ser observado. Mas eu acho que ele saiu bem, né? Sim. E esse peso, né, Danilo, é algo com o que o Bahia vai ter que lidar ao longo dessa temporada. Construiu-se uma expectativa, né? É preciso trabalhar verdade. Diante dela, não tem como fugir, né? Exato. A torcida do Bahia, ela normalmente, independentemente do contexto, ela já é uma torcida de expectativa muito alta. E por conta desse investimento, o mínimo que se espera, principalmente falando de Série A do Campeonato Brasileiro, é que o time não sofra contra o rebaixamento. Porque essa já era a expectativa no primeiro ano do City, com o investimento do tamanho de jogadores, assim, do ponto de vista de aporte financeiro também, abaixo do desse ano. E agora que você trouxe Jean Lucas, a contratação mais cara da história do Nordeste, você traz Everton Ribeiro, jogador de Copa do Mundo, você traz o Caio Alexandre, que para muitos foi o grande destaque na posição de volante do ano passado, a pressão está muito grande para o que o Bahia, até o final do ano, pelo menos não sofra. E a partir daí passe a conquistar vagas em competições internacionais, sobretudo a Libertadores, que pelo menos no médio prazo passa a ser a prioridade dentro do clube e também diante da torcida. E tem uma coisa, Marcelo, os clubes do Nordeste, nessa fase do ano, e quando eles vão se aproximando da abertura do Campeonato Brasileiro, eles sofrem mais do que os outros, porque o desgaste já é muito grande. Porque eles têm o Campeonato Estadual e a Copa do Nordeste, que é uma competição que exige muito dos clubes do Nordeste, das grandes forças. Se não botar, se não fazer mescla de elencos, se não dosar direitinho, acaba, inclusive, tendo um tropeço desse aí num jogo eliminatório desse de Copa do Brasil. Então, é um processo realmente mais difícil para a consolidação, né, para a alavancagem, digamos assim, de um projeto esportivo. E o Rogério sabe muito bem disso, né, porque ele já viveu isso pelo Fortaleza e agora já está ali no Bahia. Ele deve conviver com essa necessidade. Eu imagino o drama que ele não deve ter passado ontem com essa possibilidade de ter ficado fora na cobrança de pênalti.
São as consequências do sucesso, né? A gente vê, por exemplo, o Fortaleza, que vem aí de um trabalho já de algumas temporadas, né, se consolidando na Série A, e agora o torcedor, evidentemente, espera que o Fortaleza não apenas fique na Série A, mas que cumpra um bom papel, que consiga se classificar para uma competição internacional. Lógico que tem um nível de tolerância e tal, mas assim, o que eu estou dizendo é que a expectativa criada é outra. E o Bahia, no contrato com o Grupo City, né, tem um aporte de dinheiro, já é a segunda leva de contratações. Como disse o Danilo, né, as contratações chamaram atenção no mercado. Muito boa. Né? Então, Sim, o Bahia demonstrou natural, uma ambição de... Ô Barreto, e é natural que o torcedor compartilhe essa ambição. Danilo chamou. agora eu quero chamar para um detalhe, porque a gente está falando de contratações e não há dúvida de que o Bahia fez grandes contratações para essa temporada, sobretudo no setor de meio de campo. Só que a janela de transferências fechou agora há pouco tempo, a janela internacional. O Bahia contratou o lateral esquerdo, Iago, para chegar no meio do ano, só que até lá o time não tem um lateral esquerdo de origem e do ponto de vista do planejamento isso está gerando crítica. Por exemplo, ontem esse time do Bahia, que é considerado o time principal, que joga Copa do Brasil e Copa do Nordeste, tinha o Rezende na lateral esquerda e na reserva o Luciano Juba, que também não é da posição. O Rezende é volante, o Juba é meia atacante. E aí o Rian, que é o lateral esquerdo do elenco, que tem a confiança do Rogério Ceni para jogar, está machucado. E o time está prestes a entrar no Campeonato Brasileiro sem um jogador da posição. Então, já que a gente está falando de contratações, é uma lacuna e a torcida pede bastante também mais reforço na defesa, principalmente mais um zagueiro. E aí também faz parte dessa nova onda de expectativa gerada pelo investimento que vem da SAF. Se faz parte de um grupo poderoso como o Grupo City, significa que tem recursos para investir. Se tem recursos para investir, eu quero um zagueiro. Tem que ganhar. Porque está faltando, tem que ganhar. E depois tem que ganhar. E com relação a essa questão da janela, o fechamento da janela, a janela fechou para registros de jogadores que venham de fora, do internacional. Tem aquela frestinha na janela, né? Isso, Porque se tiver jogador sem contrato, pode assinar. Não, para jogadores que estejam disputando o campeonato estadual. Ah, tem isso também. Tem essa outra É a fresta. cláusula Água Santa, Isso. Cláusula Água Santa, exatamente. criada no ano passado por causa dos jogadores do Água Santa. Então isso aí fechou, mas não fechou. O famoso mercado do interior paulista ali, né? Tá aberto, Opa, né? mercadaço. Ainda dá para buscar. Mas fala-se de algum nome, Danilo? Não, por enquanto só tem esse diagnóstico de que algumas posições aí estão carentes. Por enquanto, não. Mas é estranho imaginar que o Bahia vai iniciar a Série A do Campeonato Brasileiro sem um lateral esquerdo da posição. Hoje, os dois jogadores que estão se revezando é o Rezende, que é volante, e o Luciano Juba. Então, fica esse alerta. Acredito que o Bahia esteja pensando nisso, que isso seja uma pauta dentro do clube. E como vocês bem disseram, agora resta o mercado interno até o início do Brasileirão. Ô Danilo, Marcelo, e tem uma outra coisa. Esse Campeonato Brasileiro tem um outro parâmetro para o Bahia. A presença do Vitória. Verdade. O Bahia, esse ano, não pode ficar atrás do rival. Não é isso, Danilo? Esse ano tem Bavi no Brasileirão. O Bavi foi um exemplo aumenta. disso. O Bavi do estadual, né? O Vitória venceu. Tem um Bavi semana que vem pela Copa do Nordeste. O Bavi do estadual, ele diz bem, ele ilustra bem o que é essa expectativa do torcedor do Bahia e o desafio que Rogério Ceni tem de atender a expectativa e, ao mesmo tempo, fazer o planejamento. Por quê? Qual é o planejamento para esse tipo esse início de temporada? Ter jogadores que atuam no campeonato estadual e outros jogadores que atuam em competições nacionais. Ok, você divide o time. Só que no campeonato estadual, um dos adversários é o seu maior rival, que é o Vitória. Foi para o Barradão num jogo que o Vitória jogou muito melhor do que o Bahia e que Rogério Ceni foi criticado por colocar na escalação alguns atletas que não é desse time, que não são desse time principal, sobretudo a escalação, por exemplo, naquela partida do goleiro Adriel no lugar de Marcos Felipe. E aí teve situações de jogo também que foram alvos de crítica e que na entrevista coletiva Rogério Ceni argumentou o planejamento. Ele disse a prioridade é o planejamento, ele até cravou que o Adriel joga o Campeonato Baiano, que o Marcos Felipe joga as outras competições e fica esse lençol curto para administrar. Se o Campeonato Baiano não tivesse a existência do maior rival, talvez não existisse essa pressão. E é uma pressão que vai perdurar também para o Campeonato Brasileiro. Você tem que fazer um planejamento, porém sabendo que contra o maior rival, a expectativa da torcida é lá em cima. Danilo, muito obrigado pela participação no Redação Sport TV.